Brasil tem hoje 131 magistrados em situação de risco em 36 tribunais de justiça do país, segundo o levantamento do Conselho Nacional de Justiça. Em Minas Gerais, 2 fóruns sofreram atentados a tiros no mês passado. A jurisdição está se tornando uma atividade de risco? Este é o principal tema de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES, em edição especial para destacar a primeira reunião da Secretaria de Segurança da Associação dos Magistrados Brasileiros, que aconteceu aqui em Belo Horizonte, na sede da AMAGES. O Pensamento Jurídico participou e fez uma cobertura especial. O evento foi conduzido pelo presidente da MB, juiz Jaime de Oliveira, e pelo presidente da AMAGES, desembargador Maurício Soares, e reuniu a diretoria das 2 associações, a Comissão de Segurança e dirigentes de associações de outros estados. Durante a reunião, eles debateram a realidade de insegurança envolvendo a atividade judicial e os consecutivos episódios que evidenciam a necessidade de maior segurança nos fóruns para magistrados e todos aqueles que os frequentam à procura de justiça. Aqui ao meu lado, o presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, o juiz Jaime de Oliveira, que é o anfitrião desse encontro. Por que o senhor trouxe essa reunião para Belo Horizonte para discutir, para destacar e priorizar a segurança dos magistrados e dos fóruns? Olha, o principal motivo dessa reunião foi o lançamento da cartilha sobre segurança. E a cartilha foi elaborada pelo desembargador Vanderlei, aqui de Minas Gerais, inclusive com autorização do desembargador Herbert, presidente do tribunal, porque parte desse material já foi publicado aqui em Minas. Então, nós achamos que seria de todo oportuno que a reunião acontecesse no estado dos idealizadores desse trabalho, que agora ganha dimensão nacional, porque vai ser distribuído para toda a magistratura brasileira. Todos os juízes vão receber esse pequeno manual, que é muito importante, que traz ali regras muito relevantes, não só para o juiz, mas para a família do juiz também, a respeito de segurança ao telefone, segurança no carro, segurança residencial, segurança no trabalho. Então é muito importante. E nós achamos então que era fundamental que esse lançamento acontecesse no estado de Minas Gerais. Ou seja, pode minimizar a situação de risco pessoal do magistrado e de sua família. Agora, a situação profissional, a atividade judicante, é uma atividade hoje de risco? Olha, é uma atividade de risco, não tenho a menor dúvida. Hoje são 131 juízes, esse número vai variando em situação de risco. Vários fóruns, a imprensa tem noticiado isso com frequência, em todos os estados da federação estão sendo atacados, alguns queimados. Então, evidentemente, a magistratura hoje é uma atividade de risco, isso inclusive precisa ser reconhecido pela legislação brasileira, porque é fundamental que isso ocorra, inclusive para facilitar, aumentar a segurança dos magistrados. Que orientação o senhor pode passar para aqueles magistrados, aqueles juízes que estão nas comarcas mais distantes sobre uma situação de insegurança, se ele identificar que está havendo ameaça ou não, o que deve ser orientado nesse caso? Bom, de modo geral, ele tem que imediatamente comunicar ao tribunal, que é a instituição que tem ali o dever de lhe garantir a segurança. Penso que no mesmo momento ele deve comunicar a sua associação local e a Associação dos Magistrados Brasileiros, para que nós possamos também acompanhar a situação e trabalhar no favorecimento de todas as condições de segurança necessárias a ele no exercício da sua função, para que ele se sinta tranquilo e seguro para julgar. Isso é fundamental. Presidente, a gente percebe que o crime organizado está cada vez mais aparelhado, mais organizado. E, por outro lado, também aumentou muito a intolerância das pessoas. Isso contribuiu para essa insegurança? Contribui. Eu acho que nós vivemos um momento de insegurança geral, social. É uma insegurança que decorre de violência, mas é uma insegurança que decorre do momento político que o Brasil vem vivenciando, de todas essas crises seguidas que a sociedade tem acumulado. Então isso gera efetivamente uma situação de insegurança. Mas as pessoas precisam, e especialmente o magistrado, manter a tranquilidade, a calma e agir com a razão, não é? Nós precisamos ter racionalidade nos nossos gestos, nos nossos atos, nas nossas palavras, porque a sociedade
ela olha muito para o judiciário e é importante que ela sinta segurança nesse poder, especialmente no momento de crise como esse que nós estamos vivenciando. Hoje a magistratura tem esses grandes presidentes no exercício das suas funções nos tribunais e grandes líderes associativos. Os presidentes de associação são pessoas vocacionadas aí que estão muito preocupadas. Aqui no estado de Minas, o desembargador Maurício, que é um grande lutador e que também nos ofereceu a casa para poder realizar essa reunião, ofereceu aqui a Associação dos Magistrados para que essa reunião se concretizasse. Então é muito importante, é um grande líder da magistratura e uma pessoa que tem ajudado demais a magistratura brasileira. E é fundamental que cada fórum, cada unidade judiciária tenha aqueles equipamentos básicos, né? Porta detetora de metais, câmera de vídeo e também vigilância armada, não é isso? Exatamente. É o que nós estamos há pouco tempo, eu não sei se viram, nós tivemos um problema no Fórum do Butantã em São Paulo com a juíza, uma pessoa ingressou no fórum ultrapassando ali a segurança, conseguiu dominar a juíza. São situações que não podem ocorrer num estado de normalidade. Nem foi área criminal, né? E nem era, não, era uma situação envolvendo família, mas isso mostra que não é só o juiz criminal, até é importante lembrar disso, não é só o juiz criminal, não. O juiz de família, quer dizer, todo magistrado hoje, como ele lida com interesses conflitantes, né, a gente nunca sabe qual vai ser a reação daquele que tem o seu interesse contrariado por uma decisão judicial ou que não fica satisfeito com aquilo que está ocorrendo no processo. Então, por isso nós repetimos, é uma atividade de risco que exige segurança permanente e uma política de segurança permanente. É por isso que existem os recursos, né? Quem estiver insatisfeito com a decisão tem uma outra instância para recorrer. O que não pode é as pessoas resolverem tomar essas medidas de modo próprio e querer resolver as coisas à sua maneira, né? As instituições estão aí, estão funcionando bem. O Brasil está sendo passado a limpo, nós estamos vendo. Por quê? Porque as instituições estão funcionando. Muito obrigado. No próximo bloco vamos conversar com dirigentes das associações estaduais de magistrados e também da Associação Nacional para discutir mais essa realidade de insegurança dos fóruns e dos magistrados. A gente volta então em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages, hoje uma edição especial para cobrir a primeira reunião da Secretaria de Segurança da Associação dos Magistrados Brasileiros. Aqui ao meu lado, vice-presidente de Planejamento Estratégico e Assuntos Jurídicos da AMB, desembargador Nelson Messias de Moraes, que vai contar para nós por que a AMB resolveu fazer essa reunião sobre segurança dos magistrados e dos fóruns em Belo Horizonte. É porque Minas Gerais, ela já tem um trabalho muito sólido no que se refere à segurança de magistrados. Foi aqui que nasceu o primeiro embrião de um centro de apoio aos magistrados em situação de risco. Primeiramente na Associação dos Magistrados, através de uma comissão de segurança de magistrados, e depois o SESI, que acabou vindo para o Tribunal de Justiça através de uma lei complementar, que é o Centro de Segurança de Magistrados. Portanto, um Estado que já avançou muito nessa questão, temos problemas no Brasil inteiro e nada melhor do que buscar as grandes referências para que possamos adotar a mesma política no resto do país. Muito se reclamou de falta de orçamento. Hoje os tribunais estão mais sensíveis a essa necessidade de mais segurança para os fóruns e para os magistrados? Com certeza. Os tribunais eles têm se preocupado muito com a segurança de magistrados e com a segurança dos seus próprios fóruns e dos seus servidores, por que não? Na verdade, os tribunais, eles agora precisam, na elaboração dos seus orçamentos e dos seus planejamentos estratégicos, pensar de uma forma mais sólida nesse aspecto segurança
para que possamos inserir nos seus orçamentos verbas próprias, não só para a segurança de magistrados e servidores, mas também dos seus prédios. Como é que o senhor avalia o aumento dessa insegurança envolvendo a magistratura, envolvendo a atividade judicante? Alguma razão específica? O aumento da criminalidade, ele é proporcional ao aumento de ameaças e da própria insegurança dos juízes. No entanto, isso é algo que não preocupa o juiz, porque o juiz, na verdade, ele tem que ter a sua independência e o tem. E, na verdade, como já disse, não há ameaças capazes de deter o juiz no exercício da sua função judicante. Como é que o senhor avalia esse lançamento dessa cartilha? Ela pode ajudar a reduzir, a minimizar a situação de insegurança pessoal? A cartilha de segurança de magistrados é um instrumento valiosíssimo para que possamos atuar de forma preventiva e até na eventualidade de um evento agirmos de forma correta. É valiosíssimo esse instrumento. Eu converso agora com o desembargador Vanderlei Paiva, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que é também secretário adjunto da Segurança da Associação dos Magistrados Brasileiros. Doutor Vanderlei, qual que é a situação, qual a situação e a realidade da segurança dos magistrados que a AMB trabalha hoje? Veja bem, hoje nós todos somos refém dos bandidos, somos prisioneiros dos bandidos. Então, de conhecimento público, tem magistrados sendo sequestrados, magistrados sendo mortos. Então a preocupação é grande. Então a AMB, através da liderança do nosso presidente Jaime, encomendou um estudo sobre a segurança dos magistrados e da sua família, que é muito importante também. Daí porque este evento do lançamento dessa cartilha chama Dicas de Segurança para todo o Brasil, todos os magistrados brasileiros, que vai ficar a partir de hoje também online e vai ter físico também. E também todos os magistrados deverão ler esta cartilha com atenção, porque lá nós damos dicas, inclusive de acidentes domésticos, como proceder. E essas dicas, elas podem reduzir ou minimizar a situação de insegurança no trabalho também? Pode também, porque nós ensinamos, inclusive, como o motorista de um desembargador deve seguir na pista de rolamento. Então é muito importante, pode evitar muita coisa assim, se ler com bastante atenção. Em caso de invasão de um fórum, de atentado, o que o magistrado deve fazer? Também damos as coordenadas lá. Em primeiro lugar, nós precisamos também fortalecer a segurança do fórum com catracas. Como é no aeroporto, é a sugestão que eu dei já há muito tempo aqui no tribunal e agora o desembargador já vai implementar em alguns fóruns. Os fóruns novos já estão implementando para evitar também essas invasões do fórum. Doutor Vanderlei, essa insegurança que está rondando também os fóruns dos magistrados tem relação com a organização cada vez mais crescente do crime organizado ou com a intolerância das pessoas? Não, tem sim, porque ninguém gosta de ser condenado. Qualquer um que é condenado, ele revolta contra o juiz que o condenou. E, além do mais, também essa impunidade que reina no nosso país. Então, nós temos que ser mais rígidos nas nossas condenações, fazendo justiça, analisando bem as provas e aplicando a verdadeira justiça, mas que, na verdade, quando um cidadão é condenado, ele não gosta de quem o condenou. E aí sim começam as ameaças. Tem o processo legal que a pessoa pode recorrer em vez de ameaçar, né? Exatamente, pode chegar até o Supremo, qualquer processo. E agora eu converso com o presidente da AMAGE, o desembargador Maurício Torres, o anfitrião desse encontro. Doutor Maurício, qual a importância dessa parceria que o senhor fez aí com as associações estaduais de magistrados e com a AMB para focar, priorizar a segurança dos magistrados e dos fóruns também? Minas Gerais está num momento muito difícil em se tratando de segurança de prédio de fórum. Nós tivemos aqui recentes atentados a 2 prédios de fórum no sul de Minas, e essa ideia de trazer para aqui essa reunião é também por isso, para mostrar que a magistratura tem trabalhado, tem tentado resolver esses problemas e tem tentado proteger não só os magistrados, como o público em geral, o usuário do serviço forense. E essa reação é importante para garantir a independência e a segurança dos magistrados. Sim, é de extrema importância que se dê uma resposta rápida e precisa contra esses atentados, essas agressões ao judiciário. A atividade judicante está se tornando de maior risco ultimamente? Sim, ela tem se tornado de risco,
Temos aí alguns magistrados em Minas Gerais, por exemplo, que precisam de escolta policial 24 horas, exatamente em razão desses riscos que estão aumentando, infelizmente, na magistratura. Esse lançamento da cartilha que foi feito aqui hoje pode minimizar a situação de risco? Sim, a cartilha idealizada pela MB, ela tem esse escopo, tem essa intenção de mostrar para os juízes e seus familiares as atitudes, o que fazer na rotina em cada caso específico. É interessante e vale a pena ser lida e tem muitas dicas para todos, magistrados e familiares. Muito dessas práticas, desse modelo também de segurança que a MB está buscando nacionalizar, tem inspiração, tem pioneirismo aqui de Minas Gerais, não é? Sim, essa cartilha, como foi dito aqui agora há pouco, ela está inspirada numa cartilha que já esteve circulando aqui em Minas Gerais pelo Tribunal de Justiça. Muito obrigado. No próximo bloco vamos começar com magistrados, dirigentes de associações de outros estados para conhecer a plena realidade da insegurança dos magistrados e saber se essa cartilha lançada aqui hoje poderá reduzir essa situação de risco. A gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Hoje uma edição especial para destacar, cobrir a primeira reunião da Secretaria de Segurança da Associação dos Magistrados Brasileiros, ocorrida aqui em Belo Horizonte, na sede da Amages. Neste bloco vou conversar com dirigentes de associações de outros estados. Aqui ao meu lado, o diretor de segurança da APAMages, a Associação Paulista dos Magistrados, juiz Fernando Pereira, que vai contar para nós a realidade da situação de insegurança que envolve os magistrados paulistas. Dentro da peculiar situação de São Paulo, que pela sua grandeza, nós temos 319 comarcas, 700 edifícios, o número de juízes também é considerável. Nós temos uma preocupação muito grande com a segurança dos magistrados, com a segurança das instalações do Poder Judiciário. A APAMages, desde a gestão do presidente Jaime, agora na continuação da presidência do desembargador Ocilde, tem envidado todos os esforços para dar todo o suporte necessário e indispensável para a tranquilidade dos magistrados. A presidência do Tribunal de Justiça tem também essa preocupação. O desembargador Paulo Dimas foi presidente da APAMages, o relacionamento é o melhor possível e dentro das dificuldades orçamentárias que hoje vive o país, tem também procurado dotar os edifícios de mecanismos os necessários para atender essa demanda que preocupa não só os magistrados, mas toda a população brasileira. Na avaliação do senhor, a atividade judicante, a jurisdição está ficando mais de risco, por quê? Dentro do quadro que de insegurança que hoje o país vive, podemos dizer assim, né, em que a legislação não atende à criminalidade enfrentada em todas as pessoas que hoje vivem nessa área e mesmo o povo em geral sente o reflexo dessa insegurança, não há como dizer que a preocupação com a segurança não cresceu e vem atingindo a todo cidadão. E o magistrado, pelo próprio exercício da sua atividade, é sensível a essa preocupação. É sempre a área criminal a de maior vulnerabilidade ou existe uma outra ou qualquer outra pode ter a mesma vulnerabilidade? É interessante essa questão, né? É natural que o juiz lidando com a parte criminal, ele teria uma preocupação, uma vulnerabilidade maior. Nós tivemos recentemente um caso que pode servir de paradigma em São Paulo, em que uma juíza, num fórum regional, né, que
teoricamente nós teríamos menor risco para ela. Ela, num caso de até envolvendo infância e juventude, ela se viu às voltas com um pai que, ao ter decretado a perda da guarda do seu filho, invadiu o fórum e atentou gravemente contra a integridade física dessa magistrada, que conseguiu manter a tranquilidade graças ao apoio dos agentes de segurança e dos policiais militares, conseguiu sair ilesa desse grave atentado que sofreu. Eu converso agora com o juiz Márcio Tocars, que é diretor, secretário-geral da Associação dos Magistrados do Paraná, Amapá, e também membro da Comissão de Segurança da Associação Nacional dos Magistrados, AMB. Doutor Márcio, qual é a situação no Paraná de risco para os magistrados? O Paraná ele está inserido no mesmo panorama nacional. Temos enfrentado alguns episódios por lá efetivos de invasão de fóruns, tanto para ofender magistrado, quanto objetivando, por exemplo, furto de armas, que é algo que expõe todos à insegurança. Crime organizado buscando essas armas, né? Sim, e também muitas ameaças dirigidas aos juízes, né? Isso tem aumentado cada vez mais, até porque o Paraná, infelizmente, ele é um terreno onde o crime organizado atua muito fortemente, até em razão das fronteiras, principalmente com o Paraguai, né? Tráfico de drogas, tráfico de armas e outros crimes relacionados, né? Então o Paraná tem uma rotina muito intensa de enfrentamento dessas questões de segurança. A gente percebe que a insegurança aumentou muito, tá? Até mesmo para os magistrados, para os fóruns, à medida também que o crime organizado está mais organizado e também a intolerância das pessoas também está maior, né? Sem dúvida, né? Esse clima geral, aflige toda a sociedade civil, e hoje o crime não tem tido muito pudor no sentido de enfrentar as instituições. Então é muito importante que os tribunais todos se organizem, mantenham as estruturas de segurança, que é inclusive uma obrigação legal hoje, né, de atendimento, de dar esta guarida para os magistrados. Sempre se alega falta de orçamento. Os tribunais estão mais sensíveis a essa necessidade? Os tribunais hoje têm uma obrigação, né, até por disposição do Conselho Nacional de Justiça, de colocar esses gastos, e existe o fundo próprio, né, que é destinado à segurança. O que é importante é que os gestores se sensibilizem para efetivamente fazer o dispêndio desses recursos carimbados para a segurança que existem nos tribunais, os fundos, né, para a segurança, no sentido de dar equipamento, porque isso reflete inclusive na questão da autonomia, da independência, na qualidade dos julgamentos, né? O juiz não pode ser vulnerável. E é um cuidado que tem que ser permanente, né? Sem dúvida, e todos estão expostos. A gente vê, tanto no nosso estado quanto no Brasil, não só um foco dirigido ao juiz criminal, como popularmente se imagina, né? Os juízes de outras áreas, muitos da área de família, inclusive, têm sido agredidos e ameaçados por conta da sua atividade jurisdicional. Eu converso agora com o presidente da Associação dos Magistrados do Pará, juiz Silvio Maria. Qual a avaliação que o senhor faz da situação da segurança dos magistrados e dos fóruns no estado do senhor, naquela região? Bom, na realidade a gente tem uma deficiência ainda, né, em questão de segurança dos nossos magistrados, em razão da vulnerabilidade de acesso aos prédios do fórum, né? Nós temos, em alguns deles, muitos deles, na maioria não tem a porta giratória, o detector de metais, e isso a gente está trabalhando junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no sentido de implementação e garantir melhor segurança aos nossos magistrados. Esses são os equipamentos básicos de segurança, não é isso? Com certeza, são os equipamentos básicos, né? Apesar da gente ter uma comissão de segurança dos magistrados que é formada por integrantes do próprio Tribunal de Justiça e da coordenadoria militar daquele estado, mas há necessidade ainda de implementação de algumas situações preventivas, né? A fim de evitar eventual violência aos nossos magistrados. Por exemplo, isso parte do tribunal ou das associações, essa orientação sobre a segurança dos magistrados? Em conjunto, tanto o tribunal quanto a associação. A associação tem um poder mais eficaz até
né, tendo em vista o contato direto que nós temos com o nosso magistrado diariamente, e decorrência desse encontro nós vamos aproveitar a cartilha que nos foi entregue para repassar em forma de orientação preventiva aos nossos colegas magistrados. Como é que o juiz, o desembargador, especialmente os juízes que estão naquelas comarcas mais distantes, como é que eles podem identificar uma situação de insegurança, de ameaça? Na verdade, em razão das condições geográficas do nosso estado, muitos dos nossos colegas, eles praticam a judicatura em cidades longínquas, em onde a própria segurança da comunidade já é precária. Então, o nosso juiz fica extremamente vulnerável com aquilo, né? A quando da realização das audiências, o acesso às pessoas ao prédio do fórum, né, sem revista. Então isso é extremamente perigoso. Apesar de todas essas situações já colocadas, o nosso número de juízes ameaçados é bastante baixo em relação do cenário que a gente tem em decorrência do Estado. E quando o magistrado manifesta essa situação, ele já recebe imediatamente a proteção policial ou é preciso ainda fazer uma avaliação da situação dele? Não, ele recebe imediatamente a proteção policial. Então, é destinado a um policiamento 24 horas que faz a escolta dele, né, diária, fórum, residência, fórum, até terminar a situação de perigo que ele se encontrava. E isso, sim, é feita uma avaliação a posteriori para saber se realmente já se pode tirar a escolta ou não. Muito obrigado. Bom, ouvimos aí magistrados de vários estados, dirigentes nacionais da Associação dos Magistrados Brasileiros, sobre a situação de risco envolvendo os magistrados e o lançamento da cartilha sobre o assunto. Vamos ficar por aqui. Se você quiser participar, escreva para pensamento@amages.com.br. Obrigado e até a próxima.